Hello pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Arquivo Especial e hoje vamos falar sobre Elke Grown-Up, também mais conhecida como Elke Maravilha. Ela que foi conhecida, né, como uma atriz, jurada, modelo, apresentadora alemã, né, naturalizada brasileira, né? Ela é uma lenda aqui no Brasil, muito conhecida aqui, como disse, naturalizada brasileira, né? Hoje o arquivo especial é dedicado a Elke, ela que tem um visual, assim, icônico, que na época, assim, era considerado, tipo, excêntrico, né? Porque na verdade não era que era excêntrico, né? Era que o visual dela era uma coisa, tipo, dela. A identidade de Elke Maravilha era daquele jeito mesmo, coisa bem drag mesmo, né? Toda a montação da Elke, maravilhosa. Hoje o arquivo especial é dedicado a nossa querida Elke Maravilha. E antes da gente começar, né, contar a história da Elke, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho e comenta o que vocês estão achando dessa temporada do Arquivo Especial, que em vez de ser toda sexta-feira, vai ser uma sexta sim, sexta não, que a gente vai fazer esse Arquivo Especial durar metade do ano. Metade do ano é só um arquivo dessa vez, né? Então, se você fez tudo isso, roda a vinheta do Arquivo Especial, vamos saber sobre a história de Elke Maravilha. Apesar de alegar, né, ter nascido em Leningrado, Elke Maravilha nasceu na Alemanha, no dia 22 de fevereiro de 1945. Filha de George e gente, é difícil o arquivo especial da Elke por conta das pronúncias aqui, né? E Liselott, deve ser assim que se pronuncia, né? O casal e os 3 filhos, fugindo da pobreza causada pela Segunda Guerra Mundial, imigraram para o Brasil e estabeleceram primeiramente um sítio em Itabira, em Minas Gerais. Tem uma entrevista da Elke Maravilha com a Marília Gabriela que ela conta muito disso, de como que foi essa fase dela aqui no Brasil. Já exibo um pedaço de como foi essa fase dela, porque ela começou a transitar em vários lugares. Eles chegaram em Minas Gerais, ficaram um tempo, mas aí foram para vários cantos assim no Brasil, entendeu? Não, fomos despejados na Ilha das Flores, que era uma ilha, é uma ilha ainda, existe, eu tenho ido lá. É uma ilha de quarentena de imigrantes, sabe? Então veio meu avô paterno, que era azerbaijane, mestiço de azerbaijane com viking. Minha avó paterna, que era mongol, da facção dos Tartar. Minha mãe, que era alemã, meu pai, que era russo, e eu, que não era nada. Em 1955, a família dela se mudou para Atibaia, em São Paulo, dedicando-se ao cultivo de morangos, né? Logo depois eles foram para Bragança Paulista, também cultivando a terra de lá, e depois eles voltaram para Minas Gerais, né? Lá por ano de 1962, onde ela ganhou lá em Belo Horizonte. Ela foi escolhida, né, como Glamour Girl, né? Ela ganhou esse título lá e foi conhecida lá. E depois foi nesse período que ela foi naturalizada brasileira, né? Porque ela chegou bem pequena aqui no Brasil. Aos 20 anos ela saiu de casa para morar sozinha no Rio de Janeiro, onde arrumou um emprego como secretária bilíngue, valendo-se de sua fluência em 8 idiomas. Muitos deles aprendidos no próprio ambiente familiar, além de ser a mais jovem professora de francês da Aliança Francesa e de inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos. Ela também fala muito sobre isso na entrevista. Eu comecei minha vida profissional como professora de inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos, em Bragança Paulista. Eu comecei francês, Alliance Française, em Atibaia. Depois eu fui bancária em Porto Alegre. Eu fui secretária em Porto Alegre, secretária trilingue da Western Telegraph Company. Eu fui Dolmetscherin, eu fui tradutora e intérprete na Alemanha, na Siemens de lá. Nesse meio tempo, o pai dela se tornou diretor da Liquigás, né? E foi transferido para Porto Alegre. E aí ela e a família voltaram para Porto Alegre e ficaram por lá entre 66 e 69, né? Eles acabaram voltando para lá. E aí ela cursou cadeiras nas faculdades de Filosofia, Medicina e Letras na UFRGS e se formou tradutora e intérprete de línguas estrangeiras. Começou a atuar como modelo e manequim aos 24 anos, em 69.
no mesmo período em que se casou com o escritor grego Alexandros Evrimides. Gente, é complicado ler esses nomes, como eu falei no começo aqui. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Alexandros Evrimides, o primeiro de seus 8 casamentos, porque ela casou 500 vezes, ela falou também em várias entrevistas. Eles se conheceram quando Elke tinha 20 anos num navio a caminho da Europa, onde ela foi morar com sua avó materna na Alemanha. No início da carreira da Elke, ela conheceu estilistas Zuzu Angel, né, de quem ela se tornou muito amiga, e durante a ditadura militar em 1971, a Elke ela chegou a ser presa por desacato no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por rasgar cartazes com a fotografia de Stuart Angel Jones, filho da amiga dela, né, alegando que ele já havia sido morto pelo regime. Foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional e perdeu a cidadania brasileira, por conta dela ter sido contra o que fizeram do babado lá da ditadura. Ela acabou sendo presa e perdeu a cidadania dela, que constava que ela era brasileira, né? E aí deu o que deu. Anos depois requisitou a cidadania alemã, a única que possuía, e a história da estilista foi contada até nos cinemas em 2006, no longa Zuzu Angel, e no filme a Elke foi interpretada pela atriz Luana Piovani e ainda fez uma participação especial, a própria Elke, né, no caso. Sua vida pessoal sempre foi muito conturbada, morou em diversos países e teve 8 casamentos com homens de diversas nacionalidades. Fez 3 abortos fruto de seus 3 primeiros casamentos, pois jamais quis ser mãe, e sempre achou que com seu jeito rebelde de ser, jamais poderia educar uma criança de forma digna. Então por conta de tudo isso que ficou na cabeça dela, de tipo, eu sou de um jeito assim que eu acho que não teria dignidade, eu não seria uma pessoa que daria educação para um filho, que, entendeu? Ela ficou com isso na cabeça, então todas as vezes que ela engravidou dos 3 primeiros casamentos dela, ela sempre abortou para não ter filhos. E ela acabou nem tendo filhos mesmo, né? Ao longo de toda a sua vida, ela preferiu não ter por conta desse pensamento que ela achava que não seria uma boa mãe, né? Agora a gente vai entrar um tópico sobre carreira. Vamos falar sobre a carreira de Elke, o que ela fez, como começou tudo isso. Vamos lá. Elke Maravilha começou a atuar como modelo e manequim aos 24 anos, já sendo amiga de várias estilistas famosas, né, já na época ali, e vindo trabalhar com várias. E na época ela foi considerada uma inovadora nas passarelas, inicialmente discreta, com o tempo ela abriu espaço para sua extravagância, né, chamando a atenção por ser bastante alta, 1,80 m, e loira natural. Não pensava em seguir carreira artística, já que dava aulas de língua estrangeira há alguns anos e gostava do que fazia. Apesar de tudo isso, foi convencida por várias pessoas, né, pois ela era considerada de uma beleza muito exótica para os padrões de beleza do Brasil na época, né? E aí, por causa disso, ela acabou meio que se convencendo e ela entrou para esse mundo da moda, acabou largando os trabalhos que ela tinha e entrou nisso e acabou sendo muito famosa, não só no Brasil como no mundo, assim. Ela acabou ficando bem conhecida nesse quesito da moda e aí ela seguiu a carreira e deu aí. Eu falei assim, pois eu vim aqui ver se eu desfilava pra você. Ele olhou, botou uma roupa em mim. Aí ele falou, o desfile é dia tal, você vem provar a roupa dia tal, tá? Ele não perguntou se sabia desfilar, também disse que não sabia. Ele ficou por isso mesmo. No dia do desfile, no Golden Room do Copacabana Palace. Foi uma hora que eu tremi. Tremeu? Tremi. Aí eu parei. Falei, não, Elke, seja você. Você não sabe fazer essas coisas, seja você. E fui eu. Foi ali que nasceu a Elke, essa Elke que depois chamaram de Maravilha. E Elke fez vários cursos de cinema, né, e teatro e trabalhou na televisão. Foi batizada como Elke Maravilha pelo jornalista Daniel Mas e se tornou conhecida ao ser chamada dessa forma por Chacrinha, com quem ela trabalhou durante 14 anos a partir de 1972. Aí depois disso a gente pegou o nome e virou Elke Maravilha mesmo pra sempre. E a Elke contava muito em entrevistas que quando o Chacrinha chamou ela já conhecia o Chacrinha, mas ela não assistia os programas, né? Que ela não via muito televisão. E aí, quando chamaram ela pra ser jurada dos negócios de calouro do Chacrinha, ela topou assim, depois ela ficou tipo, gente, o que eu fiz? Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer lá. Não sei o que eu vou fazer, tipo, de jurada. O que eu faço lá no programa, gente? Eu também nunca assisti o programa, o que eu faço? E ela ficou nessa neura, mas só que aí o amigo dela explicou o que ela tinha que fazer. Ela falou, não, vai, de boa, então eu vou. E aí ela ficou 14 anos lá trabalhando com Chacrinha. Elke Maravilha! Elke Maravilha mudou de cor. Como é que vai? Vai bem?
Bom, além disso, ela se tornou popular na televisão brasileira, né, entre os anos 70 e 80, aparecendo como jurada de programas de calouros não só do Chacrinha, como também do Silvio Santos. Ela participou muito do show de calouros do Silvio Santos, e nesses programas ela sempre usava perucas e roupas chamativas e buscava passar mensagens positivas para os espectadores. Em 93, ela estreou o programa da Elke, onde recebia personalidades para bate-papo e entrevistas. Começou a trabalhar como atriz em O Barão Otelo, no Barato dos Bilhões com o Grande Otelo. E atuou em filmes como Pichote, Quando o Carnaval Chegar e Chica da Silva. Por sua interpretação em Chica da Silva, é que foi premiada com o Coruja de Ouro como melhor atriz coadjuvante. Lenda, essa mulher é a maior que temos, entendeu? E aí, depois de tudo isso, ela foi no teatro, foi expoente do movimento de arte pornô. Sua estreia como atriz na televisão foi em 1986, né? Como dona de um bordel na minissérie Memórias de um Gigolô, e a atuação lhe rendeu o convite para ser madrinha da Associação das Prostitutas do Rio de Janeiro. A Elke, ela sempre foi muito defensora também da causa LGBT, e a Elke, ela sempre foi uma pessoa muito à frente do tempo dela, sabe? Muitas falas dela, muitos pensamentos dela, numa coisa assim que você pensa hoje em dia, se você vê hoje em dia, você fala, nossa, é muito atual. É o que a maior que temos. Porque nós somos essa diversidade, né? E as pessoas ficam com aquele velho preconceito, que é mais velho que eu, já sou velha e tô a vida inteira ouvindo a mesma coisa. Só tratando as pessoas da cintura para baixo, né? Quer dizer, é homem, é mulher, é gay, é lésbica. Gente, nós somos alma. Isso aqui é né? A moral não tá no meio das pernas. A moral tá na alma, porra. E é isso que a gente procura, aquela frase que eu falei há pouco para vocês. Sófocles na Grécia, 500 anos antes de Cristo. Eros anikatemacha. O amor é invencível nas batalhas. Em 2016, ela estava, né, em cartaz com Elke Canta e Conta, uma peça itinerante sobre sua história em que contava de sua infância na Rússia, dos casamentos e de sua vida como modelo e apresentadora, né? Mas aí não durou muito tempo, porque depois ela acabou falecendo. Mas antes da gente falar do falecimento de Elke, a gente vai falar sobre as controvérsias, porque a vida dela teve muitas controvérsias por conta da história dela em si. Durante toda a sua vida, a Elke Maravilha afirmou ter nascido em Leningrado, né? A antiga Leningrado, né? Que hoje é São Petersburgo, né? E que ela tinha 6 anos quando sua família migrou para o Brasil, fugindo de perseguições políticas do stalinismo soviético. Porém, registros de sua chegada ao Brasil indicam que ela chegou aos 4 anos de idade em 1949. Em seu RNE constava que havia chegado ao Brasil no dia 17 de abril de 1949 e nascido na Alemanha, e era apátrida. Sua certidão de nascimento, obtida pelo jornalista Chico Felice e publicada pelo jornal Folha de São Paulo, indicou, porém, que ela nasceu na cidade alemã, que eu não vou citar aqui a cidade, porque eu não vou saber pronunciar isso aqui, mas eu vou deixar escrito aí pra vocês, né? Nome, e também foi descoberto através de familiares dela que a história contada sobre sua infância e perseguição na Rússia eram falsas. Segundo a apuração, Elke era avessa a entrevistas e questionamentos sobre sua vida pessoal, e visando proteger sua intimidade, ela criou essas versões para enganar os jornalistas. Então, ela era uma pessoa muito reservada, então pra não expor muito da vida dela, ela acabava inventando histórias, né, de coisas, de fatos que aconteceram na vida dela. Mas não vou pensar que tudo que ela falava também era mentira, mas algumas coisas ela inventava que é pra não invadirem a privacidade dela. Tipo, fiquem com essa informação aqui, continuem achando que é essa informação aqui, que assim eu continuo aqui privando aqui minha vida particular. Então ela era muito da esperta. Agora vamos entrar no tópico da morte de Elke, né, pra fechar esse episódio sobre essa rainha. Elke Maravilha morreu aos 71 anos na madrugada do dia 16 de agosto de 2016. Por volta de 1 da manhã, ela morreu vítima de falência múltipla dos órgãos, por não ter reagido bem aos medicamentos durante uma cirurgia para tratar de uma úlcera, por conta de sua idade e da presença da diabetes, né? A atriz estava internada na Casa de Saúde Pinheiro Machado, né, em Laranjeiras, né, na zona sul do Rio, né, desde o dia 20 de junho, porque ela tratou de uma úlcera, né?
E o corpo dela foi velado no Teatro Carlos Gomes, no Rio, na manhã do dia 17 de agosto. E antes de ser internada, ela pediu ao irmão dela para que ela estivesse linda no velório dela, né, e no enterro. Portanto, ela foi vestida com um vestido feito especialmente para o seu musical que Canta e Conta, e maquiada por amigos do jeito que ela costumava se maquiar. Seu corpo foi enterrado por volta das 5 horas da tarde, no dia 17 de agosto, no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Elke Maravilha foi uma mulher incrível, assim. Você vê as entrevistas dela, você vê ela tinha um brilho no olhar, ela tinha uma alegria, ela era maravilhosa, assim. Nunca teremos outra Elke Maravilha, né? Ela foi, assim, a única. Passou por aqui, Elke, assim, sabe? É aquela coisa, né? Aproveite, né? A Elke Maravilha é uma coisa que quem já viu, que tem a oportunidade de ver, viu, que não viu, fazer o quê? E esse foi o nosso arquivo especial em homenagem a Elke Maravilha, contando a história de Elke Maravilha, né? Pra vocês que chegaram até aqui, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho, né, pra vocês ficarem por dentro dos próximos episódios do arquivo especial e outros vídeos aqui deste canal. Então é isso, um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser e há de querer. Muita axé pra todo mundo. E Elke Maravilha, você foi luz, você foi incrível, você foi simplesmente Elke Maravilha. Descansa em paz, rainha. Olho para trás, para o passado. Muitas pessoas da minha família e da minha amizade morreram, muitas. Mas olha, elas não morreram não, meu amor. Tô impregnada delas. Realmente eu acho que minha grande obra de arte é a vida. É curtir as pessoas, é amar as pessoas, é sorver tudo que a vida dá pra gente. Eu vou pra todos os cantos, eu curto as pessoas dos lugares, eu aprendo com elas, eu respiro,